Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Eu pulei as partes de genética porque como amanhã nós temos uma aula juntos no Skype, eu vou estar trabalhando essa parte no Skype, porque eu acho que é mais fácil para nós estarmos discutindo sobre o tema, para eu estar explicando, porque é um pouco mais complicado. Como essas demais partes são mais teóricas, eu vou trabalhar elas com vocês aqui nesse vídeo. E aí, a parte da genética, que é mais complexa um pouco, a gente trabalha amanhã ao vivo, tá bom? Hoje nós vamos terminar a apostila vendo sobre os animais, desde os equinodermes até os répteis, tá? Então vamos lá. Os equinodermes, que é o primeiro grupo de animais que nós vamos ver hoje, são os animais que compreendem, é o grupo de animal, né, que compreende estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Lembram que era pepino do mar? São animais que são exclusivamente aquáticos e que geralmente apresentam espinhos. Daí vem o nome equinoderme, que equinoderme tem relação com pele espinhosa, basicamente, tá? Uma característica principal desses animais é que eles têm dentro do organismo deles tipo um esqueletinho como se fosse, vou tentar ilustrar aqui, ó, fazendo um esquema como se fosse uma estrela, tá? Eles têm um esqueleto interno, aqui, ó, algo como se fosse assim, ó, tá vendo? Esse esquema aqui, ó, é chamado de sistema hidrovascular ou pés ambulacrais. É um sistema onde a água consegue circular internamente por todo o corpo desses animais e dessa forma é possível que haja a distribuição de alimento, de oxigênio, né? Então ele vai atuar meio que na circulação de substâncias e também ele vai atuar na locomoção, porque esse sistema ele tem poros que cospem, né, que liberam jatos de água, fazendo com que o animal se desloque. Então uma estrela, tipo, ela vai liberando jatos e vai nadando, mais ou menos assim, dessa maneira, tá? Então esse sistema hidrovascular ou sistema ambulacral é um sistema presente no interior de todos os equinodermes que vai ajudar esses animais na sua locomoção e principalmente na circulação de substância dentro do seu organismo, né? No transporte de alimento, na eliminação de CO2, a excreção também, tá? E lembra também que todos esses animais apresentam espinhos, ok? E aí, depois da estrela do mar, começam a surgir os primeiros seres vivos que vão vir a se tornar os vertebrados, tá? A estrela do mar ela já tem esse endoesqueleto nessa forma hidrovascular que eu mostrei, porém ainda não é um vertebrado. E aí, entre a estrela do mar e os vertebrados, tem um animal, deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui, ó. Tem um animal que é esse aqui, ó, que ele é chamado de hemicordado, aqui, ó. Hemicordado, tá? É um animal que não vai ser um cordado pela principal razão de que ele não tem a notocorda. Notocorda é um eixo central, né? Tipo uma coluna vertebral, basicamente, que dá sustentação ao corpo dos animais que a possuem. Esse animal ele vai parecer com um vertebrado pelo fato de que ele já vai possuir o tubo nervoso dorsal. O que seria isso? Nós temos a nossa notocorda, que é tipo a coluna, e paralela a ela nós temos um tubo nervoso, que é por onde são transmitidos todos os impulsos nervosos do nosso organismo. É por onde o nosso cérebro se comunica com toda a parte do corpo, por onde também toda a parte do corpo se comunica com o cérebro. É um eixo, né, formado por sistema nervoso, por um nervo, que transmite informações para todas as direções, tá? Esse hemicordado, ele já tem o tubo nervoso, porém ele ainda não tem a notocorda, que viria a ser a coluna vertebral. Por isso que ele não é um cordado, um vertebrado. E ele possui também fendas faringianas, que são aquelas igual o tubarão tem na lateral, sabe? Nós, enquanto somos bebês, no primeiro momento do nosso desenvolvimento embrionário, nós possuímos. Isso é uma característica de todo vertebrado. Todo vertebrado apresenta essas fendas em alguma parte do seu desenvolvimento. Aí os peixes,
vão continuar com isso, né? Os tubarões, as raias, nós mamíferos acabamos perdendo isso depois que nos tornamos adultos, né? Nem adulto, depois que o embrião se desenvolve um pouco mais, no caso. Ainda bebê a gente já perde isso, tá? Então esses hemicordados, eles são muito parecidos com vertebrados, porém ainda não são classificados dessa maneira pelo fato principal de que eles não possuem coluna vertebral ou não possuem notocorda, que é esse eixo que eu citei aí para vocês, tá bom? Porém, eles possuem a fenda branquial e o cordão nervoso dorsal, como similaridade com nós cordados. E aí, o primeiro grupo de cordado, que viriam a ser os vertebrados, ainda também não é vertebrado, porque tem assim, o cordado é o que tem um eixo nervoso dorsal e também possui uma coluna, né, um osso em forma de eixo. Porém, o cordado não é um vertebrado, porque o vertebrado diz respeito ao animal que tem várias vértebras, né? Igual nós, se nós analisarmos essa nossa notocorda, ela é dividida em várias vértebras. O cordado não, é uma notocorda única. Aqui é um exemplo de um, ó. Tá vendo, ó? Essa parte vermelha, ela é um osso único, como se fosse uma única espinha sem divisões em vértebras conforme a nossa. Por isso que os cordados vêm antes dos vertebrados, tá? Basicamente, os cordados têm dois grupos, os cefalocordados e os urocordados. Cefalocordados são aqueles cordados que possuem cabeça. Urocordados são aqueles que não possuem cabeça. Eles parecem uma bolsa, assim, eles têm uma anatomia bem estranha aqui, ó. São esses aqui, ó. Urocordado, cefalocordado. E o terceiro grupo são os vertebrados, tá? Então, o urocordado e o cefalocordado são animais que parecem com os vertebrados, porque eles têm uma espinha, porém é uma espinha em um osso único, não é segmentado em várias vértebras, como nós vertebrados, tá? Esses dois animais são animais exclusivamente aquáticos e, mais do que isso, marinhos. Não existem eles em água doce. Aí, por que só marinhos, não tem água doce? Porque são animais que geralmente trabalham filtrando a água, tá? Eles nadam com a boca aberta ou ficam parados com a boca aberta e a água vai entrando no interior do corpo deles. E essa água que entra, ela tem os sais minerais dela extraídos e utilizados como fonte de alimento por eles, tá? Como na água doce tem menos sais minerais presentes na água, eles não conseguem sobreviver nessas regiões. Então eles são exclusivamente marinhos e são animais que se alimentam em um modo filtrador, tá? E aí eles possuem lá a boca, as fendas branquiais, que são aquelas cavidades laterais, tem o tubo digestório já completo, com boca e ânus, eles têm uma cauda logo após o ânus, tá? Eles têm a notocorda e tem o tubo nervoso dorsal também, tudo presente no interior do seu corpo. E aí, agora, entrando nos vertebrados, o primeiro vertebrado que existiu foi o peixe, tá? Porém, existe um ser vivo antes do peixe, que é uma espécie de um peixe, que é chamado de lampreia, ou peixe bruxo. Alguém já lembra de ter visto isso já? Deixa eu ver se tem foto aqui. Aqui, ó. Parece uma serpente marinha, uma moreia um pouco. Os ciclóstomos, eles não são classificados como peixe, porque eles não têm mandíbula. Eles têm uma boca sempre aberta, assim, ó, circular. Eles não conseguem fechar e abrir a boca está sempre aberta porque não tem a mandíbula, que é esse osso que sobe para proporcionar o fechamento da boca, tá? Então, os primeiros vertebrados que existiram foram os ciclóstomos, depois vieram os peixes, né? Aí, depois anfíbios e répteis. Sobre os peixes, nós temos dois tipos. Peixes cartilaginosos e peixes ósseos, que, fazendo uma analogia, seriam o tubarão e a raia, que são os cartilaginosos, e os demais peixes, que são os ósseos. O nome já é bem sugestivo, peixe ósseo possui esqueleto ósseo, peixe cartilaginoso possui esqueleto cartilaginoso. Porém, não é só isso, tem mais algumas diferenças, tá? Primeiro, eu vou falar das diferenças visuais. Se eu olho um peixe, como eu vou saber se ele é cartilaginoso ou se ele é ósseo? Três coisas principais. O peixe cartilaginoso, ele não tem as escamas visíveis. Pode ver que não dá para ver a escama do tubarão e da raia. São meio que pequenas, microscópicas, né?
parece uma pele mais lisa. Já o peixe ósseo, eu consigo visualizar as escamas. O peixe cartilaginoso, a lateral dele tem 4 ou 5 fendas que dão acesso às brânquias para que eles possam respirar. O peixe ósseo não tem, é uma só, chamado opérculo. Peixe ósseo tem um opérculo, peixe cartilaginoso tem várias fendas. E outra diferença é a posição das suas bocas. Peixe cartilaginoso tem a boca sempre abaixo, né, chamado de boca na região dorsal, do dorso. Desculpa, ventral, no ventre, que é a barriga. Já o peixe ósseo tem a boca frontal, normal. Então olha o esquema aqui, ó. Por exemplo, tubarão cartilaginoso, não vejo a escama. Esse peixe que é esse? O arenque. Então, ó, tubarão cartilaginoso, não vejo a escama. Arenque ósseo, vejo a escama. Tubarão cartilaginoso tem fendas branquiais. Arenque ósseo tem opérculo. Tubarão tem a boca na parte de baixo do corpo, no ventre, boca ventral. Arenque tem a boca frontal. Essas são as 3 diferenças visíveis entre eles. Agora eu vou citar algumas que não são passíveis de estarmos vendo, mas que existem também. O tubarão, se ele para de nadar, ele afunda. O peixe, se ele para de nadar, ele se mantém na posição na qual ele estava. Isso porque os peixes, eles apresentam, os ósseos, eles apresentam uma estrutura interna, um órgão chamado vesícula gasosa, ausente no tubarão e na raia. Então, essa vesícula gasosa ajuda a manter o peixe na flutuabilidade na qual ele deseja. Então, o tubarão ele está lá nadando, se ele para de nadar, ele afunda. O peixe está lá nadando, ele para, a vesícula gasosa é acionada, ele se mantém naquela altura na qual ele estava, tá? Então, isso é uma diferença interna entre eles. E outra diferença é que os peixes cartilaginosos, que são os tubarões, eles têm o sistema digestório, o intestino, ele é espiralado. O peixe ósseo, o intestino é reto, o cartilaginoso é espiralado. Porque ele sendo espiralado, o alimento passa mais lentamente por ele. E aí, dessa maneira, ele consegue absorver uma quantidade maior de nutrientes desse alimento. Como o corpo dele é maior, ele nada mais rápido, então ele gasta mais energia, ele carece de uma necessidade nutritiva diferente, né? Ele precisa de uma quantidade maior de substâncias para que ele possa se manter nutrido. Por isso, eles têm o intestino dessas diferentes formas, ok? E sobre os peixes, outra coisa importante também sobre os peixes. Peixe de água doce e peixe de água salgada, eles apresentam diferentes tonicidades. Ou seja, um é hipertônico, um é hipotônico, meio óbvio. O peixe do mar, ele é hipotônico, porque o mar é mais salgado. E aí o peixe do mar, ele acaba perdendo água por osmose. Como ele perde água por osmose, ele bebe água o tempo inteiro para ele se manter hidratado. O peixe de água doce, a água do rio é hipotônica, ele é que é o hipertônico. Então, acontece que o corpo dele perde água o tempo inteiro, tá? Como o corpo dele perde água... desculpa, eu falei anteriormente que o peixe do mar bebe água. O peixe do mar não bebe água, porque a água já entra no corpo dele por osmose, tá? Porque o ambiente... Calma aí. Recomeçando. O peixe do mar, a água do mar é hipertônica e ele é hipotônico. É isso mesmo, tinha falado certo. Então, o peixe do mar, ele perde água para o ambiente. Então, ele precisa beber água o tempo inteiro, tá? Porque como ele está perdendo água, porque o corpo dele é hipotônico e o corpo dele quer se igualar ao meio. O meio é hipertônico, então ele perde água naturalmente. Como ele perde naturalmente, para repor, ele bebe. Esse é o peixe do mar. Agora, o peixe de água doce, o corpo dele é que é o hipertônico e o ambiente é o hipotônico. Então, naturalmente, a água já entra pelo corpo dele. Então, ele não precisa beber, muito pelo contrário, ele faz xixi. Ele elimina o tempo inteiro. O peixe marinho não faz xixi, porque ele já perde água por osmose. Então, o peixe marinho não faz xixi e ele bebe água, porque naturalmente ele perde a água, pelo fato de que ele é hipotônico em relação ao meio. O peixe de água doce, como ele é hipertônico em relação ao meio, acontece que a água absorve naturalmente. Então ele não precisa beber água, porque naturalmente ela já vai entrar, e ele precisa urinar para eliminar o excesso de água do seu organismo, ok? E
para acabar os anfíbios e répteis, que são sapos, cobras, etc, né? Anfíbio é um animal que apresenta hábitos de vida dupla, né? Ele fica um período da vida larval na água, quando ele é um girino, e quando ele é adulto ele fica na parte seca, porém sempre próximo à água. Por que isso? Primeiro, porque ele depende da água para se reproduzir, tá? E segundo, porque ele depende da água para manter a sua pele umedecida, pelo fato de que a sua pele também é importantíssima no processo de respiração. É através da pele que ele faz boa parte das suas trocas gasosas, tá? Esses animais foram os primeiros animais a habitarem a terra, mesmo que não totalmente. Então era peixe, virou anfíbio, depois virou réptil, ave, assim vai, tá? Uma das vantagens que fizeram ele poder habitar a terra é que eles tinham ovo amniótico, tá? Que é aquele que tem água no interior, tá bom? Então, o sapo, que são os anfíbios, tem a pele úmida, tem esqueleto ósseo, e aí a cabeça deles tem uma parte que encontra, é dividida em duas partes. Aí por isso que ela é chamada em dois côndilos. Côndilos são metades, digamos assim. Então o crânio deles tem dois côndilos, duas metades. Eles têm respiração branquial enquanto são jovens, né, girinos, e pulmonar e cutânea quando são adultos. E o coração dos anfíbios tem 3 cavidades, tem 2 átrios e um ventrículo, 2 entradas, uma saída, ok? E os exemplos são sapo, salamandra e cobra cega, principalmente. E aí agora os répteis, para finalizar, foram os primeiros animais a habitarem totalmente o ambiente terrestre, porque eles já não dependiam mais da água. Réptil é um animal que depende bem pouco da água, a não ser tipo tartaruga, que é marinha. Mas os répteis que são adaptados ao ambiente seco, eles vivem longos períodos sem água pelo fato que eles têm a pele seca e corneada, que é aquela pele tipo dividida em escamas, assim, em pedacinhos. Essa pele, ele impede com que o calor entre, consequentemente eles desidratam muito pouco. E aí depende de beber pouca água, porque você bebe água porque você perdeu água para repor. Como você perde pouco, você bebe pouco. Outra característica que ajuda bastante também esses animais a viverem em ambientes secos é que a urina deles é formada por ácido úrico, que é uma substância pastosa. A nossa urina é líquida. Fiz xixi, dá sede. O réptil tem a urina pastosa, então o xixi dele perde muito pouco água, fazendo, de novo, voltando àquilo que eu falei da adaptação dele, fazendo com que ele dependa de menos água para sobreviver, tá? E outra coisa também deles é que eles têm o ovo amniótico, conforme eu falei. O ovo amniótico, ele tem casca, o que é muito bom, porque protege o bebê contra impactos externos. E dentro dessa casca dura tem uma bolsa com água. Então se o ovo vira, o bebê fica lá imerso na água, ele dá uma chacoalhadinha, mas não bate na casca. Não vai quebrar a casca, não vai se machucar. Então o ovo amniótico, ele tem a casca e o líquido interior que ajuda na proteção do embrião, tá bom? E sobre os répteis, a pele dele seca, o esqueleto dele é ósseo, o crânio dele já é um só tem um côndilo, diferente dos anfíbios que tinham 2. Respiração dele é sempre pulmonar e o coração dele varia. Os crocodilianos, que são os jacarés e crocodilos, têm 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Os demais, que são os escamados, cobras e lagartos, e os quelônios, tartaruga, cágado, jabuti, etc., tem 3 cavidades, tá? Então o coração varia. Crocodilos tem 4 cavidades, os demais tem 3. E acho que é isso. Falei o suficiente, tá bom? Façam bastante exercício, tá? Deixa eu falar qual que são aqui, ó. Desculpa ter tido uma aula um pouco maior, mas é que a gente precisava acabar a apostila. Eu quero que vocês façam a aula 53, 54, 55 e 56. É das páginas 47 até a 54. Beleza? E aí me mandem até sexta-feira. Tchau, tchau, gente.